Boa noite, muito obrigado. Boa noite a todos, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nesta segunda-feira abençoadíssima, poderemos aprofundar um pouco mais na filosofia e elevar o nosso pensamento para junto, cada vez mais junto de Deus. E para iniciarmos nossa reunião, como praxe, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada, A Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que faremos é a oração que consta na página 175. É a oração para viver plenamente o agora. Se você tiver o livro em casa, você pode acompanhar a leitura ou, caso queira, assumir a posição de oração ou uma posição confortável, fechar os olhos e prestar bastante atenção nessas palavras que certamente tocarão ainda mais o coração. Os presentes também, se quiserem, podem assumir a posição de oração ou quem tiver com o livro também, para nós iniciarmos a oração. Lembrando que o meu livro é 37ª impressão, tudo bem? Página 175. Então vamos lá? Oração para viver plenamente o agora. Deus é sabedoria infinita. Deus criou todas as coisas do céu e da terra. Criou o homem e com sua infinita sabedoria colocou cada uma de suas criaturas em seus lugares adequados, de modo que houvesse harmonia entre todos. Assim sendo, todo ser vivente está no sítio que lhe é adequado, contanto que não tenha saído do seu lugar, deixando-se levar pela ilusão. Como sei disso, eu nunca fico descontente com o sítio da posição ou da vida que me é atribuído agora. Neste momento, no meu sítio, desempenho o meu trabalho a ele agradecido. Se nós, seres humanos, nascemos aqui na Terra, é porque este mundo terreno oferece condições propícias ao aprimoramento de nossa alma, que não podem ser encontradas em nenhum outro lugar. A Terra é a escola da vida destinada ao aprimoramento da alma humana. Concluindo o currículo dessa escola, renascerei no mundo seguinte, de nível mais elevado. Mas enquanto estivermos vivendo neste mundo terreno, não precisamos ficar pensando em assuntos do mundo vindouro ou em nossa existência anterior. Portanto, eu simplesmente empenho o máximo esforço neste momento, aqui mesmo, neste lugar, para viver que me foi dado. Este lugar para viver, que me cabe agora, é a escola da vida mais adequada para o aprimoramento de minha alma. Se eu continuar empenhando todo o esforço agora, no meu ambiente, chegará o dia em que irei me graduar nessa escola da vida. Então, transferir-me-ei para uma outra escola da vida mais elevado do que a atual. O ambiente dessa escola da vida, que podemos considerar de nível mais elevado para a alma, não será necessariamente mais folgada do que a atual. É o mesmo que o curso de 2º grau não ser mais folgado do que o de 1º grau, e nem o curso superior ser mais folgado do que o curso de 2º grau. Todavia, as disciplinas mais adiantadas, quando estudadas a fundo, revelam-se mais interessantes do que as disciplinas menos adiantadas. As matérias simples e fáceis que não nos requerem esforços, mas também não despertam interesse profundo, ao passo que as matérias superiores e complexas, embora sejam penosas à primeira vista, oferecem inúmeras formas de aplicação e acabam tornando-se muito interessantes. Também na escola da vida, vão sendo apresentadas diversas matérias elevadas e complexas, à medida que a nossa alma vai progredindo. E, a cada problema difícil que solucionamos, a nossa alma progride ainda mais e sente uma imensa alegria. Neste momento, graças à orientação da grande sabedoria de Deus, certifiquei-me de que, neste mundo terreno, está dado a mim um sítio que é o mais adequado para o progresso de minha alma. Portanto, mesmo que venham a ocorrer os mais complexos problemas no ambiente da minha vida, não ficarei em pânico. Sei que, segundo o estágio em que me encontre no momento, Deus nunca me dá problemas cuja solução esteja além do meu nível de desenvolvimento espiritual desse momento. Por isso, eu aceito com gratidão qualquer problema e esforço-me sinceramente para resolvê-lo de modo a contribuir para a felicidade de todos, tanto dos outros como a minha. Neste momento, alicerçado na consciência de estar junto com Deus, desfruto realmente a paz, a felicidade e a prosperidade. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Podem desfazer a posição
oração maravilhosa em que podemos aprofundar ainda mais a consciência da nossa missão, do nosso lugar e o quanto o engrandecimento da alma é algo maravilhoso e quanto maior, mais espetacular se torna. Essa é uma oração que você pode ler todas as vezes que você estiver passando por algum momento de dificuldade e sentir um pouco perdido, um pouco sem rumo. Confie, Deus lhe dá exatamente aquilo que você é capaz de resolver. Muito obrigado, muito obrigado. Boa noite novamente, muito obrigado. É uma grande alegria poder estar aqui com vocês novamente para estudarmos, aprofundarmos um pouco mais a filosofia da Seichoné. Hoje numa reunião especialíssima em que voltamos a ter público presencial, então estamos com pessoas aqui reunidas. Meu muito obrigado pela presença de todos vocês. Vamos juntos estudar e praticar a meditação Shinsokan para que possamos ainda mais manifestar o Filho de Deus que habita dentro de nós. Quero deixar um agradecimento especial a todas as pessoas que com muito carinho deixam mensagens no canal da Meditação Shinsokan e no canal da Seichoné, ambos do YouTube. Meu muito obrigado, leio todos com carinho, só não consigo responder. Mas sintam-se abraçados, sintam a minha gratidão, a minha e a de toda a equipe da Meditação Shinsokan. Meu muito obrigado. Ficamos muito felizes de que as palavras da verdade possam ser divulgadas e mais pessoas encontrem o caminho da elevação, o caminho da superação, o caminho da manifestação da sua imagem verdadeira. Meu muito obrigado. Hoje um tema que é bem assim instigante, que nós vamos falar sobre a arrogância, o quanto que a arrogância ela atrapalha o crescimento espiritual e claro, não vamos abordar isso de uma maneira exaustiva, não tem como. Você tem inúmeras maneiras de abordar e nós vamos trabalhar apenas alguns aspectos que são necessários, que são importantes, talvez aqueles mais comuns que nós observamos. E o texto que nós vamos utilizar é o livro Preceito de Luz, da coleção Masaharu Taniguchi, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Essa coleção Masaharu Taniguchi é uma coleção maravilhosa, tem vários livros. Esse Preceito de Luz, inclusive, ele tem um outro livro, formato com espiral, em que você consegue abrir e fazer a leitura diária. Cada preceito ficou numa página só e você consegue ler o livro inteirinho, uma página só por dia. No final do ano você já completou, porque ele vai do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Então, um livro maravilhoso, recomendo demais a leitura. E nós vamos viajar. Nós vamos para o dia 16 de novembro, é onde o professor Masaharu Taniguchi ele trabalha a questão do abandono da arrogância. O título do preceito do dia 16 de novembro é Abandone a Arrogância. E nós vamos trabalhar esse ponto. Vamos lá, gente. Abandone a arrogância. Isso aqui é fundamental porque o crescimento espiritual está diretamente ligado à humildade. E aqui alguns pontos que nós precisamos trabalhar. Quando a gente fala humildade, muitas vezes as pessoas associam humildade à simplicidade ou até mesmo à pobreza. Eu sou humilde. Humilde de quê? Não tenho recursos. Ou eu sou humilde porque eu não tenho vontade. E não é essa humildade que a gente está trabalhando. A Seichoné não faz parte daquele movimento ou não coaduna com o pensamento da pobreza honrada. Sou pobre, mas sou honrado. A gente prefere ser rico e honrado, porque a provisão infinita ela é o natural da manifestação do Filho de Deus. E rico no sentido não de tenho dinheiro, mas rico no sentido de que eu tenho a provisão de Deus, o que é muito mais do que ter dinheiro. Então, você ter saúde, você ter vivacidade, você ter amizade, você ter paz, você ter harmonia, você ter tranquilidade, equilíbrio mental. Isso tudo é provisão. E é essa provisão que a Seichoné abarca quando ela fala que nós manifestamos inteiramente a nossa riqueza. É a riqueza espiritual, que acaba se projetando também na riqueza material. Mas a riqueza material ela é projeção da riqueza espiritual. Pois bem, a humildade que a gente fala não é essa humildade da pobreza honrada, não é essa. A humildade que nós falamos é uma outra percepção, novamente de cunho espiritual.
Então, quando a gente fala de arrogância, a gente tem que delimitar exatamente que ponto é esse, porque as pessoas confundem. Muitas vezes as pessoas confundem a força de vontade, às vezes, com arrogância. Muitas vezes as pessoas confundem também com determinação, com arrogância. Então a gente precisa delimitar um pouquinho, óbvio, volto a frisar, não vou encerrar o assunto, não vou terminar de falar tudo. Mas o que eu vou abordar? Eu vou abordar exatamente um dos aspectos em que a arrogância ela atrapalha demais o crescimento da pessoa, espiritualmente falando. Então vamos lá. A sexta norma dos praticantes da Seichonoye fala assim: anular totalmente o ego. Essa é uma das normas que todos os praticantes da Seichonoye buscam ativamente trabalhar, porque é uma das mais difíceis. E anular totalmente o ego. O que significa isso? Algumas pessoas acham que anular totalmente o ego é anular a sua individualidade. Ah, então quer dizer que eu tenho que anular quem eu sou? Não. Não é isso. Individualidade. Pelo contrário, a Seichonoye exorta as pessoas a manifestarem ainda mais a sua individualidade. Faz com que as pessoas manifestem a sua individualidade cada vez mais forte, de cada vez mais pulsante, de cada vez mais brilhante a sua individualidade. Só que tem um ponto que é necessário entender. Qual individualidade? Entre aspas, poderíamos afirmar que nós temos duas individualidades. Uma baseada deixa eu botar aqui, em verde. Em verde, ó. Uma individualidade baseada na espiritualidade. Espiritualidade. E uma outra individualidade baseada na matéria. Matéria. A individualidade baseada na matéria é uma individualidade de satisfação dos desejos do corpo carnal. A individualidade da matéria é aquela individualidade expansionista. O meu corpo material ele precisa se expandir de tal forma a ter segurança em todas as áreas. Então, o que essa individualidade proporciona? Há um desejo ardente de satisfazer todos os desejos do corpo carnal. Então, essa da matéria, ela alimenta os desejos carnais. Os desejos carnais. E a individualidade da espiritualidade, ela já é diferente. Ela busca a transcender o corpo carnal e você manifestar coisas acima do corpo carnal. Então ela busca manifestar valores superiores. Valores superiores. Valores superiores. Mas, Pretor, por que o senhor pode afirmar que a da espiritualidade manifesta valores superiores, enquanto que a da matéria seriam valores inferiores? E aqui que é um ponto muito importante de se prestar atenção. Por quê? A individualidade da matéria, ela é uma individualidade egoísta. Por que ela é egoísta? Porque ela busca satisfazer os desejos da matéria. E os desejos da matéria, eles são todos pró ela própria. Então, a comida, você tem que comer o máximo, você come até mais do que o seu corpo precisa. Isso é um desejo de satisfação de instintos que faz com que somente você seja o beneficiário. Aí, a matéria, ela busca acumular,
ela busca a reter, ela busca a circular, ela tolda o amor. Então, tudo que é relacionado à matéria é relacionado a atendimentos de desejos efêmeros e desejos que podem sim se tornar destrutivos. Então, a matéria, como ela tem uma tendência egoísta, ela acaba sendo mais baixa. Já a individualidade espiritualista, ela busca valores maiores. Então, você abre mão de satisfazer muitas vezes desejos da matéria em prol de algo mais elevado. Um exemplo facílimo, gente, facílimo. O corpo gosta de acordar às 6 horas da manhã para rezar? Não, não gosta. Quem gosta já está no outro nível. A grande maioria quer acordar 11 horas da manhã, 11 horas da madrugada, está de bom tamanho. Não gosta. Depois do almoço, algum ser humano gosta de sair para trabalhar? Não. Quer ficar em casa para voltar a dormir. Porque teve que acordar cedo de manhã, tem que dormir à tarde. Essa é a tendência do corpo carnal. O corpo carnal, se deixar, ele não quer fazer nada, comer tudo e dormir o tempo todo. É essa a tendência. Mas os valores superiores transcendem isso e fazem a pessoa buscar algo maior. Então a pessoa ela começa a vencer o próprio corpo a fim de que ela possa desempenhar trabalhos superiores. Então ela levanta cedo para poder desejar uma oração pela felicidade, tanto dela como de outras pessoas, incluindo seus antepassados. Ela começa a trabalhar em prol da humanidade e ela começa a gastar o seu corpo carnal em prol do bem de outro. Então, esses valores superiores, eles são desenvolvidos por uma individualidade espiritualista. Por que o mundo hoje está tão conturbado? As pessoas estão falando tanta infelicidade e são tão infelizes. Porque hoje em dia as pessoas estão falando que elas têm que ser observadas na sua individualidade. Mas a pergunta, qual? A da matéria. Então é todo mundo xingando todo mundo, falando que quer respeito. Mas respeito do quê? Da matéria. Quando nós vamos para uma individualidade espiritual, o respeito vem por si só. Ele vem por si só, porque é algo que transcende, é algo que ensina, é algo que emociona. Então é bem diferente mesmo. Então o que acontece? Quando a gente começa a trabalhar esses valores superiores, é uma tendência natural a gente começar a transcender isso. Então, por exemplo, estudar. O fato de estudar é um valor superior. Porque você está estudando para se aprimorar. Esse aprimoramento não é a vontade do corpo. Ninguém gosta. A pessoa ela aprende. Depois que ela aprende, ela toma gosto e já era. Ela vai embora. Mas no início as pessoas sentem uma dificuldade, principalmente quando elas não são ensinadas. Então, olha só. Dentro dessa individualidade espiritual e material, quando a Seitonê fala anular o ego, ela não está falando anular a individualidade, ela está falando anular o ego. Dessas duas, qual é a que manifesta o ego que deve ser eliminado? Pode falar. Qual que é? Ó, eu vou dar uma dica, tá de vermelho. É a material. É isso que a Seitonê fala. Anular o ego é anular a ideia de matéria. E a Seitonê ainda vai mais profundo, porque ela fala: a matéria não existe. Eu tô que choque. Como é que o senhor fala um negócio desse? Como é que o senhor pode falar que a matéria não existe? Eu estou pegando a matéria. O que você está pegando é a condensação de ondas mentais. Se a gente for analisar fisicamente, a minha mão não toca na outra. Esse toque ele não existe. Isso aqui nada mais é do que a repulsa de todos os átomos que estão dessa mão com a repulsa de todos os átomos dessa mão. Quando eles chegam próximos, eles se repelem. Essa repulsão eu sinto como tocar, mas na verdade esse tocar é uma sensação mental. Mas vamos lá, isso é um tema para uma outra palestra que a gente pode aprofundar ainda mais. Mas por que a Seitonê ela afirma que a matéria não existe? Porque a matéria ela é fruto de ondas mentais. O que realmente existe é o espírito que está por detrás. Por isso que uma vida, quando ela é voltada para o espiritual, ela tem domínio sobre o material. Lembra que eu acabei de falar? A matéria é projeção da mente. Quando a mente está nos valores elevados, nos valores superiores, ela faz com que a matéria manifeste-se também de forma superior. É assim que a gente transforma.
Então, como é que a gente faz para mudar caráter? Como é que a gente faz para eliminar vícios? Como é que a gente faz para transformar a nossa vida? É quando nós abandonamos a pequena individualidade materialista e alcançamos a grande individualidade espiritual dos valores superiores. Então, quando a gente começa a buscar os valores superiores, tem coisas que começam a se tornar óbvias. E eu falava na semana passada exatamente sobre as escolhas da vida. As escolhas da vida definem aquilo que nós vamos viver. E se vocês lembrarem da palestra, eu falei que das escolhas da vida são feitas as escolas, as oportunidades de aprendizado que nós temos. Essas oportunidades são as grandes chances que a gente tem de escolher entre qual individualidade nós daremos mais força. Aqueles que alimentam a individualidade materialista se tornam pessoas extremamente dependentes da matéria. E toda vez que você está dependente da matéria, você vai sofrer. Por quê? Porque a matéria muda. A matéria muda. Quer você queira, quer você não queira. A matéria ela é feita para ser transitória. Por isso que ela não é eterna. Por isso que ela não é a projeção fiel de Deus. Porque ela é passageira, como uma miragem, como uma sombra, como um desenho feito vai deixar de existir. Já a espiritualidade, não. A busca de valores superiores faz com que a sua mente se afine com aquilo que realmente existe. Deus, ou superioridade, ou força da vida. Então, essa sintonia faz com que a individualidade superior se sobreponha à individualidade inferior da matéria. Então, quando a Seitonei fala anular totalmente o ego, o que ela está falando? Anular totalmente o egoísmo. Então, anular o ego é você deixar de ser quem você é? Não, pelo contrário. É você manifestar ainda mais quem você é. Quem você é de verdade. E não aquele eu pequeno. Não aquele eu pequeno. Por exemplo, se eu quiser alimentar a individualidade do João Ricardo, matéria, a minha vontade não era estar aqui. Minha vontade era estar em casa, fazendo um monte de coisa, porque aqui, vim para cá, dá trabalho. Tem que tomar banho, não que eu não goste, mas tem que se arrumar, tem que botar paletó, tem que fazer um monte de coisa, pegar o carro, minha casa não fica perto aqui da regional onde eu gravo a palestra, eu tenho que vir, tenho que correr lá em casa para dar conta de tudo, para poder estar aqui no horário. Então, isso gera várias coisas que incomodam a matéria. Se fosse pela matéria, a tendência era querer ficar em casa. Mas exatamente porque o trabalho é buscar valores superiores, vir e fazer essa doação engrandece ainda mais uma individualidade dentro de mim que é superior. Ou seja, me dá uma sensação de dever cumprido, ou mais, de missão, de que eu estou utilizando a minha vida em prol de algo maior. E isso me dá razão de viver. E isso me traz felicidade. Então, a felicidade de se doar vem disso. Quem faz trabalho de caridade sente essa felicidade. Por quê? Porque ela busca valores superiores. Ela faz com que a vida dela tenha um sentido em algo maior. Ser honesto é uma questão de você buscar qual das individualidades você quer. Porque a individualidade da matéria está falando para você, o tempo está passando, cara. Você já está com 29 anos, você já é quase um idoso. 29 anos, você ainda não viajou o mundo, você ainda não foi para Paris, você ainda não tem uma Ferrari. Você precisa arrumar dinheiro de qualquer jeito. Então vamos montar uma pirâmide financeira, vamos sair furtando, vamos fazer pintando e bordando, porque na hora que eu tiver o carro ou na hora que eu tiver tudo os bens que eu quiser, eu vou ser feliz. E a espiritualidade superior, não. Como na oração que nós lemos no início, é você sentir gratidão aonde você está, porque é nesse local que você vai cumprir a missão. Quer dizer que eu tenho que ficar estagnado? Não. Quanto maior a sua individualidade, maior os seus valores superiores. E a Seitonei ensina, nós somos donos de capacidade infinita. Se nós somos donos de capacidade infinita, nós podemos melhorar cada vez mais, em todos os sentidos. Mas o melhoramento, ele vem por mérito, por esforço, por dedicação, por trabalho, por despertar. E não simplesmente por adornos, por coisas externas. Quero ser valorizado pelo carro que eu ando. A gente aprende que o valor não é no carro que você anda.
O valor é em quem você é, porque o carro que você estiver andando vai ser extremamente valorizado. E eu não estou falando de monetário, não. Eu estou falando de valor mesmo de existência. Ser uma pessoa que tenha valor, valor real. E qual é o valor real? É o valor superior que você carrega dentro de você. Não adianta nada sermos lindos por fora. Hoje em dia está todo mundo com as carcaças todas lindas. Hoje em dia, cirurgia plástica, todo mundo está bonitão. Por fora, todo mundo bonito. E por dentro, como é que estão os valores que estão dentro do seu coração, dentro da sua mente, dentro da sua alma? São eles que vão te dar beleza. Porque, como eu disse, por mais que você vá lá no martelinho de ouro e dê uma recalchutada no seu chassi, meu amigo, uma hora ou outra, ele já não vai mais ostentar a beleza de outrora. E somente restará isso aqui, os valores eternos, os valores superiores a qual você construiu a base da sua vida. Então, entendido isso, nós vamos compreender que a humildade não é a ideia de pobreza, de pequenez. Eu sou humilde, eu não falo porque eu sou humilde. Eu já conheci tantas pessoas arrogantes que usam a expressão humilde. Não, eu sou humilde. Não, você não é humilde, porque humildade não é você pegar a sua individualidade material e pegar o pior dela. Eu sou pobre, então eu sou humilde. Não, não. A humildade verdadeira é quando você exatamente deixa de dar força aqui e passa a dar força aqui. Aí que é a humildade. Porque quando você busca valores superiores, você começa a ser humilde. Porque quando falam assim, quando as pessoas costumam chegar para mim e falam assim, Preletor, você é maravilhoso. E eu sempre respondo, maravilhosa é a verdade. Quem faz as minhas obras é Deus. Por que isso? Porque o mérito da espiritualidade superior é de Deus que habita em mim. Não é do meu eu carnal. O meu eu carnal ostenta a vaidade. Eu sou bom, eu sou o cara. Esse não é um valor superior. Por quê? Para começar, não fui eu que escrevi a coleção A Verdade da Vida. Foi o mestre. Então, ele que tem o valor de ter trazido. Segundo, é um nível espiritual do qual eu ainda almejo chegar. De ter esse nível espiritual, dessa capacidade que o mestre tinha de entender a verdade. Então, ou seja, eu simplesmente trabalho junto com todo mundo para cada vez mais desenvolver valores superiores. Então, isso aqui não é meu. Se isso aqui não é meu, como eu posso puxar o mérito para mim? Então, a humildade vem de eu dar mérito a quem de direito. É a espiritualidade superior que trabalha dentro de mim. Essa merece o mérito, porque essa é superior. Então, a humildade verdadeira é você dar o crédito ao eu espiritual. E dar o crédito ao eu espiritual é você cada vez mais ter docilidade. Docilidade. E esse é o ponto que nós vamos falar aqui um pouquinho. Então, prestem bem atenção. Humildade é você dar força ao seu eu espiritual. Dia 16 de novembro, abandone a arrogância. Olha o que o professor Masaharu Taniguchi fala. Página 197, Preceitos de Luz. Este livro é primeira edição. Deixa eu só conferir, gente, porque já vão perguntar no chat. Primeira edição. E daqui a pouco vai aparecer alguém falando, qual é o livro? Preceito de Luz. Vamos lá. Se alguém não consegue ouvir a voz de Deus onipresente no universo, é porque está encobrindo a voz de Deus que está em seu interior. E com isso não sintoniza com essa voz onipresente no universo. O que encobre a natureza divina interior é a arrogância, o sentimento egocêntrico. Exacerbar o ego é comparável a admitir apenas a parte do iceberg que está acima do nível do mar. Quem fica observando apenas a superfície, esquece-se do fato de que a parte inferior dos icebergs é bem maior e que no fundo do mar estão interligados. Olha que interessante. Se alguém não consegue ouvir a voz de Deus onipresente no universo, é porque está encobrindo a voz de Deus que está em seu interior. Se a gente for olhar nesse esquema bem simplório, aonde está a voz de Deus? Está na espiritualidade ou está na matéria? O que vocês acham? Na espiritualidade. Então, se alguém não consegue ouvir a voz de Deus onipresente no universo, pensa só, Deus é onipresente, gente. Deus está em todo lugar, não está?
está em todo lugar. Deus está em todo lugar. Aí o que acontece? Matéria é projeção da mente. Então o que acontece? Deus está em todo lugar. Então se nós não conseguimos ouvir a voz de Deus que está em todos os lugares, alguma coisa está impedindo. O que poderia estar impedindo de nós ouvirmos a voz de Deus? É porque está encobrindo a voz de Deus que está no seu interior e com isso não sintoniza com essa voz onipresente do universo. O que encobre a natureza divina interior é a arrogância. Onde é que está a arrogância? Na matéria. Na matéria. Por isso que a pessoa arrogante ela tem dificuldade de crescer espiritualmente. Por que a pessoa arrogante ela tem uma dificuldade de crescer espiritualmente? Porque ela não busca valores superiores. E um dos valores superiores é a humildade. E qual é o princípio da humildade? É você dar voz à sua espiritualidade. Então, na Seichonoye a gente aprende a ser dócil. Ser dócil é ser manso? Não. Ser dócil é você saber ouvir a sua espiritualidade. Algumas pessoas acham que docilidade é você ficar que nem um bobo, apanhando de tudo e de todos e falando assim, não, tá tudo ok, tá tudo ok. Não é isso. Ser dócil é você saber ouvir a voz de Deus. Então, vou dar um exemplo bem clássico, bem clássico. Tem pessoas que não conseguem perdoar. Ele me fez mal, ele me tratou, ela me fez mal, ela me fez sofrer. Eu estou vivendo esse momento na minha vida por causa dela, ou por causa dele, ou por causa delas, ou por causa deles. Não importa. E a pessoa não perdoa. Ela não perdoa porque ela está alimentando o quê? A arrogância dentro dela. Porque ela, fulano, fez mal para quem? Para o eu carnal dela. Então ela dá força ao eu carnal dela, ela não consegue perdoar. Ela acaba não ouvindo a voz de Deus. Por não ouvir a voz de Deus, ela fica desorientada no mundo e acaba tomando as decisões mais equivocadas possíveis. Ou até melhor, acaba sofrendo, ou pior, né? Acaba sofrendo as consequências de atitudes mentais péssimas. Então, a humildade faz com que a pessoa pense o seguinte: por mais que o meu corpo tenha motivos para odiar, por mais que a minha vida tenha fenomenicamente, aparentemente fracassado, eu preciso buscar valores superiores. E qual é o valor superior? Manifestar o amor. Por isso que pessoas que perdoam são pessoas que se elevam e transformam a vida. Eu não conheço uma pessoa que perdoou verdadeiramente e seja infeliz, mas eu conheço várias que nunca perdoaram e são extremamente infelizes. Então, a doença, ela é fruto da arrogância. A doença, ela é fruto da arrogância, porque a arrogância fica no pensamento egoísta, não liberta a pessoa para os valores superiores. Os valores superiores fazem a vida jorrar abundantemente. E a pessoa manifesta a saúde, ela manifesta a plena vida que existe dentro dela, quando a vida dela está una com a própria sabedoria de Deus. A sua mente ela é capaz de controlar 4 trilhões de células ao mesmo tempo. É algo fantástico. Se você for parar para pensar, nesse momento que a gente está conversando, seu corpo todo está trabalhando. As células estão todas aí em pleno vapor, está todo mundo trabalhando dentro do seu corpo. Já imaginou? O teu coração ele bate o tempo todo, ele não para. Se parar, você para de ver esse vídeo agora. Seu coração continua batendo, seu pulmão também, ele continua funcionando. Tudo funcionando ao mesmo tempo. De repente, em algum lugar, dá um erro. Porque naquele lugar lá, de repente, aquela mente que antes controlava tudo perfeitamente, deixa de controlar alguma coisa em algum lugar. É exatamente porque, neste momento, o pensamento superior da espiritualidade deixa de ter total abrangência sobre toda a manifestação da matéria. Acaba se manifestando um egoísmo, uma individualidade, uma percepção materialista e o corpo começa a derrapar. Quanto maior o aprofundamento dessa ideia materialista, mais o corpo vai sofrer as consequências da perda da sua espiritualidade. Então, quando nós meditamos, olha que bonito. Quando a gente faz a meditação Shinsokan, você fica em posição de oração. O que a meditação Shinsokan é em resumo? Resumo. No livro A Verdade, volume 2, o professor Masaharu Taniguchi dá o resumo da meditação Shinsokan. O que é a meditação Shinsokan? É você falar para você, eu sou filho de Deus. E você responder para você, sim, eu sou. Muito obrigado. Aí você fala, eu sou filho de Deus. E você responde, sim, eu sou.
Eu sou filho de Deus. Sim, eu sou. E assim você vai num processo de conscientização, construindo valores superiores. Quanto mais você assumir a postura de que você realmente é filho de Deus, mais as suas ações serão condizentes com o de filho de Deus. Filho de Deus precisa de alguma coisa na matéria para ser feliz? Não. O filho de Deus é feliz e ele transfere essa felicidade para as coisas que estão ao redor. Então o filho de Deus não precisa ser viciado. O filho de Deus não precisa ser dependente. O filho de Deus não precisa ferir as pessoas para ser feliz. Então tem pessoas que falam assim, mas se eu der só uma traidinha, não tem problema não? Quando você precisa ferir alguém para ser feliz, é porque esse valor não é superior. Quando o valor é superior, você é feliz só da outra pessoa também ser feliz. É aí que vem a verdadeira felicidade. Eu comento isso, muitas pessoas chegam em audiência para mim e falam assim, pergunto, por que você bateu no seu companheiro ou na sua companheira? É porque eu amo. Como é que amor é esse? Porque é um amor de posse. Por que hoje em dia a gente tem tantos casos de violência dentro de casa? É a ideia de posse. Você é minha, você é meu. Se eu não posso te ter, ninguém mais vai ter. Eu vou te matar, porque eu te amo. Ai, que lindo! Que lindo, gente! Absolutamente errado. Tudo que é baseado nesse preceito de satisfação do corpo carnal, ele te leva à ideia de posse. Aí quando te tiram, você sente ódio. Você sente ódio. Me tiraram. Aí você vai com os pensamentos cada vez mais profundos. E na hora que você trabalha valores superiores, você sabe, é impossível te tirarem o maior dos seus valores, que é a sua natureza divina. É impossível. Se é impossível, vou me preocupar com o quê? Você fica mais leve, a vida fica mais tranquila. Não que você não passe por dificuldades, só que a maneira de você enxergar as dificuldades te traz uma nova percepção. Eu comentava, estava um caso assim bem interessante de como é que a gente pode observar isso daí. Por várias vezes eu já entrei em situações assim bem complicadas. E uma vez me compraram uma passagem de avião, eu ia fazer um evento em São Paulo, mas para pegarem uma boa promoção, me compraram uma passagem que eu saía de Brasília, eu parava em Curitiba, em Curitiba eu ia para o Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro eu ia para Campinas e de Campinas eu ia para São Paulo. Então assim, só decidiram fazer, vá conhecer o Brasil e daqui a pouco você vai estar de volta. Eu e minha esposa íamos. A passagem da minha esposa eu adquiri, ela foi Brasília-São Paulo. E nós saímos, ela saiu às 8 horas, eu saí às 8h10. Minha esposa 10h30 já estava em São Paulo. Eu 10h30 ainda estava em Curitiba, pegando a conexão para o Rio. Resumo da ópera. Eu fui para Curitiba, depois eu fui para o Rio, no Rio eu fui para Campinas, e quando cheguei em Campinas me esqueceram. Aí eu fui pegar, ligaram para mim e falaram assim, João, por que você não chegou? Eu falei, ninguém vem me buscar? Não, você tinha que pegar um ônibus de Campinas para vir até São Paulo. Só que pela hora que eu cheguei lá, não tinha mais o ônibus. Aí mandaram alguém lá me buscar, caiu um toró em São Paulo, a pessoa ainda demorou 2 horas. Resumo da ópera, eu saí 8h10 de Brasília e fui chegar em São Paulo 1h30 da madrugada. Eu fiquei esse tempo todo no aeroporto. Eu consegui provar todas as esfirras de 4 queijos que existem no aeroporto de Curitiba, do Rio de Janeiro e de Campinas. Então eu já sei, eu conheci as lojas salgadas todas. Eu me lembrei daquele filme Terminal, que o ator fica preso dentro. Eu já estava até procurando alguns carrinhos para conseguir algumas moedas para comprar. O que acontece? Eu tinha 2 maneiras de encarar essa situação. Eu fiquei mais de 12 horas, eu fiquei 8, 9, 10, eu fiquei praticamente umas 15 horas plantado dentro do aeroporto. O que eu fiz? Eu podia reclamar, xingar e amaldiçoar todos aqueles que estão na cadeia da compra da minha passagem e falar que esses sofram o dobro, que eles sabem, que eles peguem uma via bem movimentada e engarrafada num dia de chuva para eles sentirem o que eu estou sentindo. Ou eu aproveito essa oportunidade. É aprendizado, gente. Eu não tinha escolha, não dava para ir a pé. Eu olhei o valor do táxi, eu estava em Campinas, eu falei, não, eu pego um táxi. É mais caro você ir de táxi de Campinas para São Paulo do que você pegar um outro voo. Eu falei, então eu vou pegar um avião.
Só que o avião para Campinas, ele voltava para Brasília. Eu falei, se eu voltar para Brasília, eu fico lá, não desço mais. Mas eu tinha missão para cumprir. Então, ou eu pegava essa situação e tinha vontade de esganar quem fez aquilo comigo, ou eu ia trabalhar valores superiores. E na Seitianoye a gente aprende, temos que buscar os valores superiores. O que eu sentia na hora não eram as melhores coisas. Mas você respira e fala, não, tudo tem o porquê de acontecer. Se tem o porquê de acontecer, é porque isso vai me engrandecer. Isso é um exercício de humildade. A casa está caindo, mas você sabe, isso vai me trazer uma lição. Você está dando valor para a espiritualidade. O que eu fiz? Abri minha pasta, peguei tudo que eu tinha de material para ler e estudar, e estudei. Eu li um livro inteiro da coleção Verdade da Vida e li toda a apostila que eu tinha para a prova que eu ia realizar dentro da Seitianoye. Resultado, quando vieram me buscar, eu já tinha lido o livro, estudado toda a apostila, eu tinha adiantado uma semana de coisa que eu tinha para fazer na semana naquele dia. Quando eu vi o carro que veio me buscar chegando, o rapaz já desceu do carro pronto para pedir desculpas e ouvir um sermão meu. Ele falou assim, nossa, o preletor João já vai soltar os cachorros em cima de mim, então eu já vou descer preparado. O que ele me xingar, eu vou, tá tudo bem, deve estar cansado, exausto, né? Quando ele desceu, isso aí ele narrou no dia seguinte, ele contou para todo mundo essa experiência dele, foi por isso que eu fiquei sabendo. E ele contou com lágrimas nos olhos, porque ele falou que quando ele desceu e me viu, eu sorri e abracei ele e falei, que bom que vocês chegaram. Aí ele não estava esperando aquilo, ele esperava que eu fosse brigar com ele. Ele falou assim, cara, eu jurava que ele ia me bater. Não, ele entrou no carro sorrindo, a gente foi rindo até o hotel, eu deitei no hotel, fui dormir 2h30 da manhã e tinha que acordar às 4h. Então assim, eu ainda estava feliz. Crescimento, valores superiores, porque eu passei o dia tentando tirar o melhor que aquilo tinha para mim. No dia seguinte ele veio contar e ele falou assim, meu Deus, eu nunca vi uma pessoa tão humilde. E eu falei, o que eu fiz? Eu não tinha visto nada demais naquilo. Mas quando ele foi narrar, eu falei, tá aqui. Então quando a Seitianoye fala, nós temos que eliminar a arrogância, é aquela arrogância que dá ênfase à matéria. E a humildade é você colocar as coisas na espiritualidade. Eu tinha uma colega de trabalho que ela falava assim, doutor, eu gosto de trabalhar com o senhor porque tudo para o senhor tá tranquilo. Ela chegava com os problemas lá, doutor, aconteceu um negócio horrível. Eu digo, quando ela falava, tá tudo bem, vamos resolver, tudo tem solução. Então essa visão advém dessa busca dos valores que estão por detrás dos aprendizados. Quando nós buscamos os aprendizados, a nossa vida se torna mais nobre. Quando a gente não quer entender, quer tapar os ouvidos e só quer olhar para o umbigo, sua vida se torna pequena e com toda certeza com muito mais dor. Então, tem pessoas que são arrogantes dentro de uma falsa humildade. E é esses pontos que a gente tem que ser bem sagaz de a gente conseguir perceber, não nos outros, na gente, para que a gente não caia na tentação da gente manter a arrogância da matéria. Então tem pessoas que gostam de falar assim, você vai dar um conselho, você vai falar alguma coisa, a pessoa vira e fala assim, eu já sei. É impressionante como é que hoje em dia todo mundo sabe de tudo, gente. Todo mundo. Minha época a gente ia para a escola para deixar de ser abestado e aprender alguma coisa na vida. Hoje em dia não, todo mundo já sabe tudo, porque o Google está aí. Aí todo mundo entra no Google. Aí o que acontece? Um abestado bota uma matéria idiota no Google, um outro abestado lê, acha que é verdade. Pronto, se tornou verdade. Então hoje em dia nós temos uma divulgação de informações absolutamente equivocadas porque as pessoas não se dão ao trabalho de buscar o crescimento. Elas simplesmente acham que aquela coisa medíocre que são já está de ótimo. Tá bom. Gente, hoje em dia, por que é bom você falar corretamente? Porque a língua portuguesa é difícil. Ela tem a razão de ser. Quando você estuda e você vai aprofundando, você entende que na beleza da língua, você tem toda uma questão cultural por detrás. Quem estuda língua estrangeira sabe que a língua estrangeira ela reflete uma cultura. E hoje em dia ficou bonito, as pessoas falam tudo errado. Você não entendeu a ideia? Não é entender só a ideia. Esse conceito de entender ideia a gente deixa para o estrangeiro que está aprendendo a falar. A ele sim, só precisa transmitir a ideia. Agora, se você não quer conseguir crescer dentro daquela ferramenta que você usa de comunicação, é muito mais fácil. Para que eu vou estudar? 80% do tempo gasto no YouTube não é para buscar conhecimento, é para buscar diversão.
80% do tempo. É por isso que tem tanta gente na internet ganhando dinheiro mergulhando em piscina de Nutella. A pessoa mergulha na piscina de Nutella e ganha 300 mil reais, de tanto view que tem. Enquanto que uma pessoa traz um conteúdo profundo, vai morrer de fome. Se fosse em YouTube, vai morrer de fome. Por quê? Porque as pessoas não querem crescer, elas só querem se divertir. A diversão é algo só da matéria. Só da matéria. Então, hoje em dia as pessoas estão ficando viciadas em vídeos de menos de um minuto, porque dá uma ideia de que você está tendo muito conteúdo, mas não é muito conteúdo. Então, quando você tem que buscar valores superiores, dá trabalho. E é por isso que dá trabalho que faz a pessoa ser grandiosa. Quando a pessoa ela se torna grandiosa, aí sim ela vai estar pronta a ensinar. Mas hoje em dia não. Não é à toa que as pessoas falam. Se você sabe, você faz. Se você não sabe, você vai ensinar. Hoje em dia está assim. Quantas pessoas eu já não vi que elas não dominam aquele valor espiritual? Presta atenção, não estou falando de conteúdo. Porque as pessoas postam as fotos e é sempre com uma frase bonita, né? Você tem que viver o dia de hoje como se não houvesse amanhã. Aí todo mundo, ai, que lindo! Ela dominou a mensagem. Mas e o valor superior de viver o agora realmente dominou? Não, não dominou. Não dominou. A pessoa que domina os valores espirituais, ela manifesta. A pessoa que só domina o conteúdo, ela posta. Então, quantas pessoas não dominam e vão lá tentar se ensinar? Então, nós tivemos uma explosão de coaches, de professores, de filósofos aí, sociedade afora, que vão ensinar harmonia familiar, quando não vive harmonia familiar. Provisão, quando não tem provisão. Felicidade, quando não são felizes. E assim por diante. Por isso que hoje em dia a gente vive essa crise da gente observar uma coisa quando na realidade não é outra. E não é só no mundo da internet não, inclusive no mundo religioso, no mundo político, é gente falando que é honesto e não é honesto, é gente falando que é religioso e não é religioso, é gente falando que é espiritualizado e passa longe de algo da espiritualidade. Porque não basta falar Deus. Tem pessoas que falam Deus, mas é um Deus para saciar isso aqui. Deus vai me dar um carro. Oxe, a função de Deus é dar carro? E lá Deus tem concessionária celestial? Deus vai me dar, porque Ele prometeu. E se Ele não cumprir? A ameaça do seu Zé é brava, viu Deus? Não brinca com Ele não. Então é um Deus que vem só para dar matéria. Se eu recebo matéria, eu sou abençoado por Deus. Oxe, e onde é que está isso? Está no seu ego. A pessoa fala Deus, mas não vive Deus, porque Deus é buscar valores superiores. Deus é você sentir gratidão no fato de estar vivo. E quem sente gratidão no fato de estar vivo faz com que a vida flua por ele. E quando a vida flui, naturalmente a provisão se manifesta. É diferente. E fazer valores superiores se manifestar dá trabalho. É por isso que a Seitianoye dá trabalho. Eu já começo toda segunda-feira passando o dever de casa. Eu bato na tecla o tempo inteiro. Tem que praticar, tem que ler, tem que reler, tem que estudar. Tem pessoas que falam assim, nossa, eu já li um livro da Seitianoye tem 20 anos atrás, olha. Eu falo, pô, parabéns. Mas para construir valores superiores não basta ler um livro. Você tem que ler todos os livros e mais, todos os livros, várias e várias e várias e várias vezes. Como praticar a meditação Shinsokan todos os dias? Por que a gente pratica todos os dias? Para construir esses valores superiores. Porque eles dão trabalho, não são fáceis. São simples, mas não são fáceis. Sentir gratidão é uma coisa que leva tempo. Leva tempo. Porque à medida que a gente vai ficando apegado, nossa senhora, comprei um carro, eu tinha todas as minhas economias, eu comprei um carro. Aí eu tô lá, eu andava com o carro, eu não gostava de sair com o carro na chuva, porque eu falei, vai molhar meu carro, eu gastei tudo que eu tinha nele. Aí o que aconteceu? Na terceira semana de uso eu bati, da maneira mais idiota possível, eu peguei, arrebentei a porta. Aí eu falei, não acredito. Aí eu saí assim do carro e eu ficava assim, meu Deus, como é que eu fiz isso? Aí vinha na minha cabeça, agradeça. Aí mas eu não quero, eu só quero xingar, agradeça. Na Seitianoye a gente aprende, a matéria não existe.
mas a matéria que não existe, eu gastei toda a outra matéria que não existe, chamada dinheiro, para comprar esse trem que não existe. Agora eu vou ter que ir no mecânico que não existe para consertar e gastar mais dinheiro que não existe, agora que não existe nada. Então aí eu ficava mais bravo. Aí eu fui parando e fui pensando naquilo. Eu falei, ó, isso foi para me ensinar uma difícil lição. É ter desapego. Porque quando a gente fica apegado, a gente sofre. Aí tem que ter desapego. E o desapego solta. O desapego solta. E quando o desapego solta, a gente se desenvolve. Foi fácil? Não. Aí quando veio o outro, na hora que eu troquei de carro, aí o outro eu já relaxei. Se bater, bateu. Tranquilo. O mais importante é o que está no conteúdo do carro. É minha família. Ela é muito mais importante do que o carro. Então eu não ligo muito. Então você começa a desapegar, você começa a ficar mais tranquilo com a vida, com as coisas. Então, amizades. Muitas vezes a gente fica preso a amizades porque meu amigo tem que ser meu amigo, nós vamos morrer junto, amigo. E às vezes não. Às vezes a mente já não mais se coaduna. As missões terminaram. E você precisa soltar, e às vezes soltar abençoando. Abençoando. Uma vez aconteceu uma situação muito interessante. Eu tinha amigos assim bem próximos e aconteceu uma situação entre eles muito triste. E eu acabei conversando, dando um apoio legal para eles, mas na hora que eles foram se reconciliar, um deles, que foi inclusive um amigo que eu cuidei bastante, acabou falando algumas coisas que não eram verdade sobre mim. E a outra pessoa ficou muito magoada. E vieram falar comigo, você não vai ficar chateado, não? E na hora, interessante, não me veio a chateação. Aí, por que você não vai ficar chateado? E naquela hora no meu coração veio um sentimento muito tranquilo, falando assim, o meu papel eu fiz. Eu já fiz o meu papel de ser amigo. É esse que era o meu papel. O meu papel não foi buscar reconhecimento, foi buscar o meu valor. Buscar o meu valor. Isso tem que ser um lema que a gente tem que ter para a nossa vida. Eu tenho que buscar o meu valor. O meu valor. Por que que você fez tudo o que você fez? Porque eu busquei o meu valor. Daí que vem a autoconfiança que não se mistura com a arrogância ou com a petulância. Da onde que vem a autoconfiança de um verdadeiro vencedor? É da busca do seu real valor. A busca do seu real valor. O cabeça dura não é aquela pessoa que busca o real valor, é aquela pessoa que busca a satisfação da matéria. Aí ele tolhe a visão e por mais que você dê conselhos, a pessoa não cresce. Eu ainda tenho muito o que buscar. Eu estou trazendo alguns exemplos da minha vida, mas estou longe ainda de ser uma pessoa, oh meu Deus, ele é exemplo de humildade. Até porque se eu falar que eu sou exemplo de humildade, está me faltando humildade. Não tem nada a ver com isso. Mas o que eu quero trazer é o seguinte, eu saí de uma pessoa que era extremamente arrogante para uma pessoa que pelo menos agora eu sou menos arrogante. O que acontece? Tudo que eu me arrebentei foi pela incapacidade de eu buscar o meu real valor e somente querendo buscar aqui. Eu lembro, meus pais estão aqui hoje na plateia, então meus pais, eles estão aqui para não mentir. Quantas vezes meus pais falaram, filho, não faz isso? Eu falei, não, eu vou lá. E não deu outra. Não é à toa que eu falo, a gente vem nesse mundo para quebrar a cara, é para pagar a língua. Porque a gente só se arrebenta. Por quê? Quando a gente só está com essa visão aqui, a gente fica cego. Quem está fora consegue enxergar o todo, aí dá o conselho. Aí, se você não tem a capacidade de, pera lá, vamos ouvir o que está ao meu redor, você não sabe. Se você está andando numa floresta e você está com sede, você tem que aprender a ouvir. Porque na hora que você escutar o barulho de água, você fala, lá eu vou matar minha sede. Se você está andando na vida e se você está procurando alguma coisa, vocês têm que estar pronto para ouvir. Porque se você abrir os seus ouvidos para escutar, você economiza muitos e muitos aprendizados difíceis. Eu não quis economizar. Eu falei, eu quero todos os aprendizados difíceis, manda o combo, desgraça aí todo para mim de uma só vez. E não deu outra, me arrebentei todo. E qual foi o primeiro exercício que eu tive que fazer? O da humildade. Foi quando eu quebrei a cara, eu falei, agora eu tenho que despertar a humildade. Hoje em dia eu trabalho para tentar manifestar cada vez mais, buscando o meu valor. Por que que você vai fazer isso? Porque eu preciso buscar o meu valor.
É esse que tem que ser o norte da minha vida. Porque quando você busca o seu real valor, aí você manifesta a sua imagem verdadeira. Aí é a verdadeira autoconfiança, que é diferente da prepotência. O que é prepotência? É o eu carnal se achar melhor do que o outro. O eu carnal olha e fala assim, eu sou melhor do que você, ó ser inferior. Eu sou mais bonito, eu sou mais rico, eu sou mais conhecido, eu tenho mais curtida. Então a pessoa se sente mais, porque o eu carnal dela manifesta-se em algum aspecto maior. Essa é a prepotência. Já o autoconfiante, ele sabe, pera lá, se eu tenho os valores superiores, vocês também têm. Então, se eu cresço, vocês também podem. Então, qual é a diferença minha para você? Simplesmente uma questão de momento. Nunca de superioridade, sempre de igualdade. Você pode, porque eu mostrei que você pode, porque eu também fiz, porque eu acreditei que eu também posso, e assim vai por diante. Então, o autoconfiante espiritual, ele levanta quem está ao redor. O complexado, ele abaixa. O arrogante, o egoísta, como ele precisa se sentir melhor, o que ele faz? Ele despreza quem está ao redor. O autoconfiante não, ele eleva. Ele eleva. Então tem muitas pessoas que têm aparência de confiança, mas na verdade não têm. Toda vez que você depositar a sua vida, o seu crescimento, o seu conhecimento, a sua felicidade na matéria, você vai estar manifestando algum dos desvios da sua individualidade. Quando você botar tudo o que você tem na espiritualidade que está no seu interior, aí você acerta. Você consegue ser autoconfiante, você consegue ser humilde, você consegue ser sábio. Sábio é aquele que aprende com o que olha. Esse é sábio. Sábio. Então você precisa ter valores. Hoje em dia as pessoas preferem ensinar a harmonia ao invés de viver a harmonia. E viveram melhor. Viveram melhor. Então a gente começa a parar e ouvir mais. Ouvir mais. E o detalhe que eu aprendi, gente, que é um segredo para a vida. Olha que interessante. Ouvir não arranca pedaço. O primeiro detalhe que eu aprendi. Ouvir não arranca pedaço. Segundo, ouvir a opinião alheia calado não quer dizer que você concorda. Isso é importantíssimo, gente. Às vezes a pessoa fala, você simplesmente cala e escuta. E processa. Isso não quer dizer que você vai acatar. Mas só o fato de processar abre o leque. Abre o leque. Então, por exemplo, lá em casa, a gente está com um problema. Eu e minha esposa sentamos. O que nós vamos fazer? Brainstorm. Vamos começar a ter ideias. E a gente começa a ter ideia. Que tal a gente fazer A, B, C? Isso não quer dizer que nós vamos fazer A, B, C. Simplesmente nós estamos jogando ideias. Depois que as ideias estão na mesa, então o que nós vamos trabalhar? Nesse ponto. Quando a gente vai trabalhando tais e tais pontos, a gente começa a ver, abre-se na nossa frente diversas situações que antes a gente não havia pensado. E isso vai fazendo com que a gente tenha muito mais docilidade, muito mais harmonia e valores superiores. Hoje eu explicava para minha filha, o maior valor que você pode ter dentro de casa é o valor da harmonia. Isso supera qualquer quadro milionário, isso supera qualquer mesa de cristal, isso supera qualquer mobília, qualquer coisa. Porque a harmonia é um valor que você manifesta em qualquer casa. Quando você tem, se você for com essa pessoa, você manifesta em qualquer casa, em qualquer apartamento, em qualquer país, em qualquer lugar. Porque quando você tem harmonia, você tem um valor superior. Quando você tem autoconfiança da sua imagem verdadeira, você consegue manifestar em qualquer situação, seja fácil ou seja difícil. Nos momentos em que tudo se parecia escurecer à minha frente, era a hora que essa autoconfiança me ajudava. E hoje, meu maior prêmio, acho que meu maior tesouro é saber que eu posso. É saber que eu posso. Se eu determinar e se eu for, eu vou chegar. Porque há dentro de mim um valor eterno, há dentro de mim um valor superior, que eu busco ele por meio das práticas da Seichoné. Por isso que Seichoné é prática. Por isso que ela é prática. Pretor, eu vou rezar porque Deus vai se acalmar e vai me dar uma bênção. Nada disso. Deus já lhe abençoou com uma individualidade espiritual dentro de você. Dentro de você há uma vida incessante que ela está pronta para se manifestar, prontinha. Ela vai jorrar à medida que os seus valores se elevarem. À medida que seus valores se elevarem, essa vida jorra e você vai se tornando cada vez mais grandioso. Quantas pessoas ficam na pequeneza falando assim,
Ah, eu sou pobre, mas eu sou humilde. Ah, eu já sei, esse eu já sei, mas eu já vi. Eu já quebrei a cara tanto, acho que eu consegui quebrar a cara em todas as áreas da minha vida pela frase, eu já sei. Meus pais, meu papai e minha mamãe chegavam para mim, filho, faz A. Eu, pai, eu já sei. Aí eu paro para pensar, hoje mais maduro eu paro para pensar, velho, é uma prepotência, né, velho? Você tem 17, 18 anos, você não sabe nem o que é a vida. A pessoa já passou por tudo e ela tenta te mostrar, olha, toma cuidado, não pode deixar que eu sei. Então vai lá, a parede está ali, você vai com a boca, tá, se arrebenta toda na parede. Aí ainda não quer ouvir quando a pessoa fala, te avisei, eu te avisei. Por quê? Porque é a arrogância do pequeno eu. Quando a gente chega na fase da adolescência, a gente tem aquela vontade de se autoafirmar. O problema é que a gente mantém com isso até os 90 anos, não amadurece. Isso tem que passar, passou da adolescência, acabou. Quando a gente se torna pai, quando a gente se torna mãe, quando a gente casa, a gente já começa a entender um novo capítulo da vida. Quando a gente se torna pai e mãe, vem mais um capítulo que a gente começa a entender. Tá aí, aqui que estava o ensinamento. Era isso que os meus pais queriam fazer, era isso que meus pais queriam e eu não conseguia entender. Quanto maior a docilidade, maior o crescimento de valor. Então, foi interessante, teve uma vez que minha prima chegou de Belo Horizonte, estava lá na casa, a gente na época ainda morava em casa, eu morava com os meus pais, e eu estou falando da Seichonoe, e tá, e conversando da Seichonoe lá, aquela coisa toda, né? E ela escutando assim, meu pai saiu na varanda e virou para mim, eu estava dentro da piscina, nadando lá, curtindo, conversando sobre Seichonoe, meu pai virou e falou assim, filho, vai lavar o cachorro. Era a última coisa que eu queria fazer. Você está dentro da piscina, você vai lavar o cachorro? O cachorro era um pastor alemão grande pra caramba, aquele que solta pelo, assim. Você sai, quando você acabava o banho, você parecia o Chewbacca, de tanto pelo que grudava em você. Na hora que meu pai falou isso, minha resposta do meu pai foi, sim, pai. Levantei, saí da piscina, fui lá lavar o cachorro, terminei de lavar o cachorro. Minha prima foi comentar. Olha que interessante. Depois eu fiquei sabendo do comentário dela. O João falou um monte de coisa lá que eu não estava nem concordando. Ele estava falando lá um monte de coisa. Mas o que mais me impressionou foi a docilidade com que ele teve com o pai na hora que o pai pediu para lavar o cachorro. Ou seja, o lavar o cachorro foi mais profundo do que tudo que eu falei. Todo o latim que eu gastei estava ali, ó, no mais ou menos. Mas a postura de ouvir o meu pai com uma docilidade foi o que fez a diferença. Então observa só, é viver os valores, não só falar os valores, é viver os valores. Então, quando a gente começa a viver esses valores, a gente começa a crescer. Então, dentro da meditação Shinsokan, é você fazer a prática e você viver aquele valor. Sou filho de Deus, então vamos agora botar em prática. Você começar a levar uma vida verdadeiramente como filho de Deus. Você começar a agradecer, você começar a sorrir, você começar a tudo que está à sua em volta, você começar a ter mais carinho, mais atenção, e assim você começa a se transformar e a sua vida começa a se tornar reluzente. Então, outro dia uma amiga da minha esposa perguntou assim, vocês se mandam mensagens até hoje? Até hoje, eu e minha esposa a gente troca mensagens. Eu falei assim, mas vocês parecem namorados? É porque a gente até hoje trabalha os valores que eram construídos quando namorados. Porque quando a gente é namorado, a gente tenta mostrar para o outro o que é pior, o que é melhor. O problema é que as pessoas, quando casam, passam a mostrar o que é pior e acham que está tudo bem. Mas quando, na verdade, você tem que continuar crescendo. É sempre tentar melhorar. Por quê? Quando você trabalha os valores superiores e você busca, você gera no outro admiração. E você quer manter um relacionamento vivo, você precisa que o outro tenha sempre admiração. Você cresce no emprego, você cresce na vida, você cresce em tudo quando você consegue admiração. Admiração pelo quê? Pelos valores superiores que você ostenta. Quer ser um líder? Quer chefiar um grupo de pessoas em prol de alguma coisa? Tenha valores superiores. Porque quando você assim manifestar, quem está ao seu redor vai reconhecer. E aí sim, vai seguir. Não é à toa que falam, palavras convencem, atitudes arrastam. Exemplos é que arrastam, porque é a construção de valores superiores. Então, abandonar a arrogância é você abandonar essa ideia do seu pequeno eu, desse eu falho, esse eu que adoenta, esse eu que
que é mimado, esse eu pequeno, esse eu seu arrogante. Quantas pessoas não crescem porque tem medo de falhar. Eu não quero errar, porque eu sou perfeito. Aonde que você é perfeito? Sua imagem verdadeira é o teu eu fenomênico? Claro que não. Claro que não. Então tem pessoas que fazem assim, não, eu não vou tentar porque se eu errar eu vou fracassar. Mas todo mundo fracassa. Por quê? Faz parte do aprendizado. O fracasso é uma lição. Não ter medo de fracassar, no fundo, é uma visão arrogante, querendo deixar o seu eu perfeccionista. Gente, quem nunca pagou mico na vida não sabe o que é ser feliz. A gente quebra a cara com as coisas exatamente para crescer, para a gente aprender. Tudo que dá errado na minha vida vira um motivo de riso. Depois eu começo a rir, eu falo, oh, meu Deus do céu. Teve uma vez que eu estava saindo para buscar os meus filhos, para levar meus filhos para a escola. Cadê a chave do meu carro? E eu, cadê a chave do meu carro? Meu Deus do céu, cadê a chave do meu carro? Estou atrasado no meu trabalho, meu Deus do céu. Quando foi ver, meu filho escondeu. Filho, cadê a chave do carro? Pai, não lembro. Como não lembro, filho? Aí eu peguei a chave reserva. Quando eu cheguei lá embaixo, cadê a bateria? Acabou a bateria. Meu Deus, acabou a bateria, velho. Agora eu tenho que ir lá comprar bateria, mas para comprar lá eu preciso do carro. Mas o carro tá sem bateria, eu não consigo entrar no carro. Aí eu fiquei, porque meu carro não tem chave. Meu carro, se o controle estraga, você não entra no meu carro. Aí eu falei, comecei a respirar, eu falei assim, não, ele é apenas uma criança. Ele não sabe disso. Aí minha esposa chegou calmamente e perguntou para ele, você lembra qual a última coisa que você fez? Aí ele falou para ela, quando ela foi ver, estava dentro do travesseiro. Ele botou minha chave dentro do meu travesseiro. Eu ia achar só à noite. Quando eu deitar, eu falava assim, que coisa dura é essa aqui? Quando pegou a chave, aí eu olhei e falei assim, olha que interessante. É um valor que eu estou desenvolvendo. Não preciso explodir por causa disso. Resultado, eu saí, tudo atrasou. Eu cheguei na hora em tudo, mesmo saindo atrasado. Eu fui relaxado, eu falei, não vou brigar, não vou. Tem hora que eu perco a paciência? Por óbvio. Tem hora que eu estouro? Por óbvio. Aí todas as vezes que isso acontece, eu paro e falo assim, eu posso mais, eu posso melhorar, eu posso ter valores melhores. Aí eu reflexiono e parto para a ação. Eu reflexiono e parto para a ação. Falar que já estou manifestando a perfeição é mentira, não é isso. O que eu estou falando é que nós estamos sempre num processo de crescimento. O eu de hoje, com certeza, está melhor do que o eu de ontem. Por quê? Porque é a busca dos valores superiores. Por que eu leio todos os livros? Por que todos os dias eu leio os livros da Seichonoye? Porque os livros da Seichonoye me ensinam como construir valores superiores. Que os livros técnicos, materiais, não. O livro técnico vai te ensinar que se você comer A ou B, você vai ter um melhor funcionamento. Um valor espiritual vai construir. Não importa o que você coma, se você comer com gratidão, isso vai te fazer bem. Aí quando você trabalha esses valores superiores, você acaba transcendendo muitas regras do mundo fenomênico. Você acaba transcendendo as regras. Por quê? Porque os valores superiores fazem fluir a vida. O fluir da vida manifesta Deus em sua totalidade. Então o segredo da vida é abandonar a arrogância. Abandonar a arrogância. E o que é abandonar a arrogância? Abandonar aquilo que alimenta o seu eu material. Eu tenho que estar certo. Eu tenho que estar certo. Eu estou sempre certo. Tem pessoas que falam assim, eu não erro, eu nunca erro. Pô, isso é bom, hein? É bom. A pessoa, você vê, pela própria fala da pessoa, você já vai pegando algumas manifestações arrogantes. Dentro da Seichonoye, olha que interessante. Ou, não precisa nem ser dentro da Seichonoye, em qualquer lugar. Você pergunta para a pessoa, você precisa se harmonizar com os seus pais. As pessoas humildes, em regra, humildes que eu digo na espiritualidade, elas vão falar assim, realmente, eu ainda posso amar ainda mais os meus pais. As arrogantes falam, eu já estou harmonizado. Já estou harmonizado. Uma vez eu orientei uma senhora que era exatamente um caso desse. Eu falei assim com ela, ela contando todos os problemas, eu falei assim para ela, você precisa estar em harmonia com o seu marido, com o seu ex-marido, né? Ela, não, mas eu já estou em harmonia. Fiz oração de perdão para ele, já está tudo bem. Eu, puxa, que maravilha que você fez oração de perdão. Então você precisa se harmonizar com o seu ex-marido. Ela, não, mas eu já te falei, preletor, eu estou em harmonia. Eu, que bom que você está em harmonia. Então você precisa se harmonizar com o seu ex-marido. Ela, preletor, já te falei, eu já fui para seminário, dediquei para ele, eu estou super bem. Eu falei,
Que maravilha que você está super bem. Então o que você vai fazer de prática? Perdoar o seu ex-marido. Aí ela falou assim, preletor, presta atenção, eu já fui lá na regional, eu lavei o chão da regional, eu estou em plena harmonia. Que maravilha que você está em harmonia. Então a prática que eu vou te passar é você se reconciliar com seu ex-marido. Ela, preletor, eu já falei, eu estou em harmonia, graças a Deus. Então a prática que eu vou te passar é você se reconciliar com seu ex-marido. Na hora que eu falei isso pela 6ª vez, ela gritou, eu não me reconcilio com aquele maldito, eu quero que ele morra. Eu, muito bem. Agora a prática é se reconcilia com seu ex-marido. Por quê? Enquanto eu falava, estava o eu arrogante dela. Eu já estou reconciliado. Tá bom. Eu já estou. Teve uma vez um rapaz chegou para mim, preletor, eu entendi que a doença não existe. Eu, que maravilha! Está doente por quê então? A ele, não sei. Eu falei, é porque você não entendeu? Nada. Nossa, que grosseiro. Não, é com a matéria que eu sou grosseiro, não com a sua essência. Porque o dia que você entender, você se torna meu professor. É esse o ponto. Os meus alunos de hoje serão meus mestres de amanhã. Porque quem aprofundar na espiritualidade e construir valores superiores serão muito, muito melhores do que eu. É esse o ponto. É nós vivermos a espiritualidade, a essência, a verdade, aqui e agora. E não ficar alimentando esse pequeno eu egoísta. Por isso que as pessoas entram em choque. É interessante, pessoas querendo manifestar o amor entram em choque. Entram em choque porque são egos. São egos brigando, eu quero ser melhor, eu quero mostrar que eu sou bom, eu quero ter mais seguidores, eu quero ser aquela pessoa admirada. Isso tudo é ego, tudo é ego. Anular o ego é você não dar força para esse eu falso e você alimentar verdadeiramente aquele eu que está no seu interior. Por isso que meditamos, para que a voz de Deus esteja sempre nos guiando, para que possamos construir cada vez mais valores superiores. Vamos então para a nossa prática da meditação Shinsokan? Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podemos assumir a posição da meditação Shinsokan. Muito obrigado, muito obrigado. Hoje, ao final da meditação Shinsokan, nós faremos a nova versão da oração pela paz mundial. Lembrando que essa nova versão não substitui a anterior, é apenas mais uma versão a fim de que facilite que nós foquemos os nossos pensamentos na paz mundial nos aspectos atuais. Então, é uma nova versão vinda da sede central do Japão, que pode ser alterada em qualquer momento. Então, lembrando, é apenas mais uma versão. Aquela versão que a gente faz constantemente da oração pela paz mundial continua sendo plenamente válida, ok? Então, no momento da oração, eu me utilizarei dela impressa para que eu não esqueça nenhuma das palavras e, de repente, deixe sem sentido algum trecho. Então, vamos lá. Assumindo a postura da meditação, mãos justapostas, olhos fechados, semblante sereno, respiração lenta e profunda. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichanoe para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus.
É o oceano de infinita harmonia de Deus, 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 é o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Agora, por alguns instantes, vamos visualizar esse mundo da imagem verdadeira, onde nós e Deus somos uma só vida. Os valores eternos estão todos dentro de nós e podemos manifestá-los cada vez mais na nossa vida cotidiana. Meditemos.
Deus, muito obrigado, 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 muito obrigado. Recebo, Deus, humildemente a verdade, homem e filho de Deus, aceito e coloco em prática. Muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial, nova versão de 10 de abril de 2022, Masanobu Taniguchi. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Podem desfazer a postura. Farei agora a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer especialmente a todo mundo que participou hoje com a gente, ao pessoal que está aqui presente, meu muito obrigado mesmo. Nosso dever de casa vai ser um dever de casa maravilhoso. Vamos lá. Primeiro, nossa meditação Shinsokan diária, que nós não podemos esquecer, né? Que ela é fundamental. A construção de valores vem com a construção da consciência. Você só consegue elevar se você descobrir quem você é na essência. Então, a construção de valores parte da percepção de quem nós realmente somos. E é isso que a meditação Shinsokan faz. Ela mostra pra gente quem nós realmente somos. Segundo, nós vamos repetir as seguintes palavras. Opa! Esqueci aqui do início. Olha que legal. Nós vamos repetir. MO quer dizer muito obrigado. Então nós vamos repetir a seguinte frase. Sou forte, dócil e humilde. Nós vamos repetir isso aqui pelo menos 400 vezes, gente, no dia. É pouco, isso aqui você vai rapidinho. Sou forte, dócil e humilde, sou forte, dócil e humilde. Por quê? Quanto mais forte você se torna, mais você compreende que a docilidade é uma força. E quanto mais dócil você fica, mais humilde você se torna. E quanto mais humilde e dócil você for, mais forte você se tornará. Então, sou forte, dócil e humilde. Repita isso 400 vezes. Se quiser implementar, você pode colocar sou forte, dócil e humilde, porque sou filho de Deus. Ok? Deixa eu colocar aqui o complemento aqui. Aqui, ó, sou forte, dócil e humilde, porque sou filho de Deus. Aí, ó, sou filho ou sou filha de Deus. Aí vai ficar show. Perfeito? Então, meu muitíssimo obrigado. Desejo uma semana abençoadíssima para todos nós.
um beijo no coração e vamos juntos, cada vez mais, manifestando os valores eternos, os valores superiores que existem dentro de nós. Muito obrigado, muito obrigado.